Bom dia a todos, hoje é dia 30 de junho, mais um ciclo de seminários do PPGQ, e hoje a gente tem o prazer enorme de ouvir a professora Daniela de Luna Martins, professora da Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense. A professora Daniela tem graduação em Química na UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, fez o mestrado e doutorado na Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e hoje vai contar um pouquinho sobre as suas pesquisas. Muito obrigado, professora, por aceitar nosso convite. Fique à vontade. Bom dia a todos mais uma vez. Eu peço perdão a vocês pelo barulho que possa existir aqui, os ruídos, né? São os nossos desafios desse período remoto. Aqui onde eu moro é próximo à rua principal e tem aqui vários comércios, várias situações desse gênero. Aí quaisquer ruídos aí que venham atrapalhar, vocês me perdoem de antemão. Eu agradeço ao professor Kelson e ao professor coordenador dos seminários pela organização, pelo convite, e já agradeço de antemão a cada um de vocês que vieram aqui me ouvir falar um pouquinho dessa minha história. Então, como o professor falou, eu sou da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Química Orgânica, e na universidade eu participo da pós-graduação em Química. Bom, eu coordeno um laboratório, que eu chamo de laboratório CSI, ou CSI, né, porque as nossas investigações não são criminais, mas são na área de catálise e síntese. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os ácidos arilborônicos e vai tratar de algumas das oportunidades que esse tipo de composto oferece para a gente na química. Mais uma vez, colocando aqui o laboratório nosso e as formas de vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, tanto no site que nós estamos ainda em fase de elaboração, como também nas nossas redes sociais. Grande parte das coisas que eu vou falar aqui, elas foram compiladas numa revisão que foi publicada por nós no ano passado, no European Journal of Organic Chemistry, tá? Que é exatamente sobre as aplicações dos ácidos borônicos. Essa daqui é a equipe atual do laboratório CSI, né? Aqui eu estou com alguns alunos que já saíram do laboratório, sendo que a Nayane aqui e a Noemi permanecem no laboratório agora no doutorado, o Matheus está entrando no mestrado e os demais são alunos de iniciação científica. Bom, falando de ácidos arilborônicos, ou ainda mais falando de ácidos borônicos, de uma maneira mais geral. Então, esse nome denota que esses compostos são compostos de boro. Então, né, de onde que vem essa ideia? Eu vou tentar aqui ser rápida e eu acho interessante, já que vocês são alunos de pós, contar um pouquinho dessa história, uma vez que quando a gente termina ou quando a gente está próximo de terminar, a gente fica naquela ansiedade assim, de como que eu vou levar minha pesquisa, o que eu vou desenvolver meu próprio, como que vai ser esse caminho, como que eu vou desenvolver. Bom, como começou essa questão do boro? Começou da seguinte maneira. Em 2006, eu estava fazendo um doutorado e a proposta para o meu doutorado era reações de acoplamento catalisados por paládio, principalmente para a síntese de aminoácidos não naturais. Então, eu sintetizei aqui a iodofenilalanina e estava fazendo, por exemplo, acoplamentos de Suzuki que utilizam como substrato um ácido arilborônico e utilizando nanocatálise para fazer esses aminoácidos não naturais. Bom, naquela época, os reagentes, os organoboros, esses aqui, né, arilborônicos, eles eram caros. E eu via que a gente dividia entre nós que trabalhávamos com esse acoplamento quantidades muito pequenas.
E aí eu comecei a ter uma curiosidade de como se sintetizavam esses compostos. E eu fui me aventurar para sintetizar esses compostos. Então, muitos dos ácidos borônicos que eu utilizei para fazer meus aminoácidos não eram comerciais, mas eu mesmo fiz. E acabou, né, que eu virei uma produtora de ácidos arilborônicos no laboratório. Aí, quando fui escrever a minha tese de doutorado, eu comecei a entender um pouco mais e a ver um pouco mais para escrever a introdução, né, da química desses compostos. E aí, com tudo isso, eu cheguei ao final da minha defesa ali com vontade de fazer uma pesquisa que redundasse numa revisão a respeito da química dos ácidos borônicos. Só que aí, quando eu passei para a UF, isso lá em algum momento de 2010, o que aconteceu? Eu fui sondar se seria interessante uma revisão nesse sentido. Só que aí as pessoas viraram para mim assim, não escreve, não. E eram pessoas proeminentes, editores de revista. Não escreve sobre isso, não. Para que você vai escrever uma revisão sobre esse tema? Para que serve o ácido arilborônico a não ser para a reação de Suzuki? Bom, eu não acreditava que ele só servisse para aquilo, mas naquele momento eu achei que, como as pessoas conheciam um pouco do tema, pode ser que eu tivesse todo um trabalho para que esse artigo não fosse aceito. E aí eu esqueci um pouquinho ali e engoli aquela ideia. Mas, ao longo do tempo, essa minha vontade, essa minha curiosidade pelos compostos de boro não cessou, mesmo encontrando ainda outras situações em que as pessoas, né, torciam o nariz quando eu falava alguma coisa a respeito de boro. Bom, eu cheguei à conclusão, mais tarde, que não sou só eu que tenho interesse por boro, tem pessoas muito interessantes, né, que também se interessaram pelo boro. E aqui é um vídeo nosso do YouTube, do nosso grupo, sobre Prêmio Nobel ligado ao boro. Vocês vejam que em 1976, da Universidade de Harvard, o pesquisador Lipscomb, ele estudou as ligações que existiam nas boranas e aí ele foi laureado com o Prêmio Nobel por esses estudos. Mais tarde, o H.C. Brown, da Universidade de Purdue, em 1979, ele desenvolveu vários reagentes de boro e fósforo que foram essenciais para a síntese orgânica. Vocês devem lembrar do sódio boro-hidreto e do lítio alumínio-hidreto, e também das reações de hidroborações que nós aprendemos na química orgânica, onde boranas eram adicionadas ao alqueno, posteriormente oxidadas para obtenção de álcools, com uma regioquímica definida. Bom, em seguida, em 2010, que foi exatamente quando eu concluí o meu doutorado, Akira Suzuki, da Universidade de Hokkaido, ele também foi laureado com o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento das reações conhecidas hoje como acoplamento de Suzuki, que são reações entre um pseudoaleto e um ácido borônico. Bom, e o boro, então? O boro, ele é o primeiro elemento do bloco P, vizinho do carbono, e, portanto, tem propriedades muito próximas ao carbono. Então, ele é o elemento mais leve a ter um orbital P. Ele tem um número atômico 5 e ele tem a distribuição eletrônica. O hélio, né, os elétrons internos, 2s2, 2p1. Ele tem uma eletronegatividade próxima do carbono, então os organoboros, que são organometálicos? São compostos que têm uma ligação carbono-metal, pelo menos uma ligação carbono-metal. Então, essa ligação carbono-boro, que são considerados aqui organometálicos de boros, compostos que têm essa ligação carbono-boro, eles não têm uma polarização apreciável, visto que a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o boro é de apenas 0,5. Bom, como eu disse, o boro ele está no grupo 13 da tabela periódica, então aqui embaixo tem o alumínio e os demais compostos, sendo que ele é o único elemento que é considerado um semimetal ou metalóide, e mesmo dentro do próprio bloco dele, ele destoa, porque todos os outros abaixo são metais.
Então, o boro é, assim, o diferentão, né? Ele costuma fazer compostos tetravalentes e ele não é diferente dos demais elementos do bloco P, ele não costuma seguir a regra do octeto. Estão satisfeitos com 6 elétrons, tendo um orbital P vazio, normalmente, que confere aos compostos de boro uma acidez de Lewis. Bom, o boro ele foi descoberto em 1808, independentemente por Humphrey Davy, Joseph Louis Gay-Lussac e Louis Jacques Thénard. Inicialmente, o Humphrey Davy estava trabalhando com a eletrólise de boratos e ele percebeu a formação de um sólido marrom em um dos eletrodos. Acontece que depois ele começou a tentar produzir aquele precipitado de propósito, fazendo então tentativas de reduzir boratos por potássio. E aí ele obteve quantidades apreciáveis de um elemento que ele denominou borácio. Mais tarde, Jacob Berzelius também sintetizou o boro, né? E tudo isso daqui fez com que o boro ficasse reconhecido como um elemento distinto. E em 1909 foi quando Ezequiel Weintraub ele conseguiu preparar o boro na sua forma mais pura, através de reduções com hidrogênio de halogenetos de boro 3. O boro, ele gera compostos, né? A maioria deles compostos de oxigênio. Então, na natureza, o boro está presente na forma de boratos. E esses boratos, eles são muito utilizados no nosso dia a dia, na indústria, em vários processos interessantes. Por exemplo, aqui nós temos um material, né, feito, revestido aqui com folhas de boro, né, folhas flexíveis de boro, para absorver nêutrons. Por exemplo, em componentes de foguete, onde a radiação no espaço, né, de nêutrons pode gerar alguns problemas para o sistema. Aqui nós temos barras de boro que são utilizadas para controlar a reação nos reatores nucleares. Na parte da saúde, da agricultura e da higiene, nós temos aqui que vários detergentes utilizam compostos de boro, existem também alguns perboratos, por exemplo, que funcionam como branqueadores, tanto a nível industrial, quanto também para esses produtos aqui mais caseiros. Na agricultura, o boro é utilizado essencial em fertilizantes. E também é feita em humanos a suplementação com boro para obter vários efeitos. Bom, também o boro é utilizado em ligas para produzir ácidos que sejam resistentes ao impacto. Por exemplo, para maquinarias utilizadas no tratamento de solos para a agricultura. Também, nós conhecemos, talvez, lá da graduação, que o boro queime gerando uma chama verde. Então, muitos materiais de pirotecnia utilizam o boro para gerar essa chama verde. Também ele está presente em retardantes de chama, em vários colchões, roupas, materiais desse gênero. E nós, no nosso dia a dia de químicos, por exemplo, conhecemos os vidros que nós utilizamos para vidraria, que são os vidros borosilicato, que são resistentes ao choque térmico. E também outros compostos, que são compostos cerâmicos de boro, empregados em várias situações importantes. Aqui, mais uma vez, eu coloco para vocês algumas fontes de curiosidades e conhecimentos de boro que nós já colocamos lá nas nossas mídias sociais. Bom, um dos percalços que eu tive para que as pessoas pudessem acreditar e colaborar comigo na química do boro foi que, vocês estão vendo aqui essa formiguinha,
compostos de boro, como o ácido bórico, estão presentes em inseticidas. Então, falar de boro, as pessoas lembram da composição do inseticida e elas imaginam logo algo extremamente tóxico. Então, elas falam, o que você está fazendo química medicinal com boro? Mas é a formiga. Mas acontece que o boro ele é seletivo para as espécies e também para os diferentes ramos e classes aí. Ele é tóxico para insetos, mas ele é essencial para as plantas e ele não tem uma toxidez em si com respeito aos mamíferos. O ácido bórico, por exemplo, ele tem a mesma toxidez do NaCl, tá certo? Então, ele é essencial para plantas na composição da parede celular. Em mamíferos, ele não é tóxico e ainda, por cima, há vários relatos de que ele desempenha um papel essencial. Por exemplo, o cérebro tem estruturas específicas para poder fazer a homeostase do boro. Então, se ele é usado na agricultura, é essencial para as plantas, ele está presente na alimentação. E muitos dos alimentos são ricos em boro, como, por exemplo, o abacate, as nozes, os frutos secos. Em lugares como a França, que tem uma dieta bem elevada em vinhos, eles têm um consumo de boro mais elevado do que os demais. Além disso, colocando aqui, ó, esses compostos que vocês estão vendo aqui em cima são compostos naturais. Eles estão presentes na natureza e contêm boro, né? A tatrolona e o borolitocromo, eles são microbicidas naturais que foram isolados. Esse aqui de uma alga e esse daqui de um fungo. E esse outro composto aqui, ele é interessante em determinados seres que utilizam a luminescência. Então, essa estrutura, ela está relacionada com seres que essa estrutura está relacionada com a luminescência. Além disso, também estruturas parecidas com essa têm uma função daquilo que a gente chama de quorum sense, né, nas bactérias, que é uma substância de sinalização que faz com que esses seres tenham um senso de coletividade, se comportem como uma comunidade. Bom, os ácidos borônicos são compostos onde nós temos aqui, ó, um grupamento R, tá? Ligado ao boro. Então, portanto, ele é um organometálico de boro, tá certo? E ele tem uma ligação carbono-boro e duas hidroxilas ligadas ao boro. Portanto, acontece que esses compostos, eles são sintéticos, eles não existem na natureza e foram preparados a primeira vez por Edward Franklin. Ele fez isso através de reagir o borato de trietila, né, com o etilzinco para produzir uma borana, cuja hidrólise deu origem ao ácido etilborônico. Bom, analisando aqui o crescimento, né, mesmo ele tendo, né, feito esse trabalho lá nos idos de 1800, 1850, o que acontece? Nós vemos aqui em azul a pesquisa do termo boronic acid no Web of Science, que praticamente, olha, não vem tendo publicações com os termos de ácido borônico. Quando chega aqui nessa década, começa a haver um crescimento, e isso coincide com o crescimento desse outro termo que nós colocamos aqui na pesquisa em laranja, que é acoplamento de Suzuki. Em 1979, Akira Suzuki, aquele laureado que eu falei para vocês, começou a trabalhar os acoplamentos de Suzuki, onde um dos reagentes empregados no acoplamento era um organometálico de boro, sendo que a maioria das reações de Suzuki utiliza o ácido borônico como organometálico. Como aqui nós vamos falar de ácido arilborônico, e a reação
de Suzuki é uma reação chave para poder fazer ligação aril. Então, exatamente o ácido arilborônico está envolvido aqui nessa estatística. Então, vocês vejam que a reação de Suzuki alavancou a questão dos ácidos borônicos. Quando eu estava no meu doutorado, como disse a vocês, a maioria de nós, para prepararmos esses compostos, usávamos a química dos carbânios, com organolítio ou com reagentes de Grignard, para preparar esses compostos. Então, essas condições, o preço daqueles compostos naquela época eram muito mais caros. E eles foram se tornando muito mais acessíveis ao longo dos anos devido a esse crescimento. Porque com a demanda que a reação de Suzuki gerou, também gerou-se uma demanda por fazer métodos mais eficazes de produzir esses ácidos arilborônicos. E hoje em dia eles são muito mais acessíveis comercialmente. Bom, o ácido bórico, ele está aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui o boro, né? Com 3 ligantes, hidroxila, e, portanto, tem hibridização sp2 com aquele orbital P aqui perpendicular ao plano das ligações. Ocorre que eu posso considerar o ácido borônico um derivado do ácido bórico, onde uma hidroxila foi substituída por um radical orgânico. E essa ligação CO foi substituída por uma ligação RB. Então, agora eu passo a ter um organometálico. Então, esse carbono aqui, né, tem eletronegatividade maior do que o boro, então essa ligação está polarizada no sentido do carbono. Então, esse R aqui tem um caráter levemente carbaniônico. Bom, se eu continuo substituo uma hidroxila por um grupamento orgânico, eu passo a ter aqui um ácido borínico. E se eu substituo as hidroxilas por hidrogênio ou por grupamentos orgânicos, eu passo a ter a borana, que foi aquela envolvida lá no primeiro prêmio Nobel, que foi do Lipscomb. Esses ácidos borônicos aqui, o que vai acontecer? Eles podem ser esterificados, gerando aqui um éster borônico, ou eles podem ser transformados em anidridos, onde o anidrido mais comum é um anidrido oligomérico, aqui nesse caso a representação de um anidrido trimérico, que é conhecido como boroxina. Essa química aqui é importante, sob que forma que o ácido borônico vai estar. Bom, os ácidos arilborônicos, eles são sólidos, são cristalinos, então são de fácil manuseio e são manuseados ao ar, né, sem necessidade de manuseio em atmosfera diferente de oxigênio. Acontece que, se vocês forem observar aqui, pelas reações com o ácido metilborônico, a oxidação, ela é exotérmica, né? Acontece que, embora a oxidação seja exotérmica, e a gente perceba aqui que a ligação boro-oxigênio é muito mais interessante do que a ligação boro-carbono, a cinética da oxidação é lenta, o que permite, então, que esses compostos possam ser armazenados por um longo tempo sem grandes problemas. Isso falando de uma maneira geral. Obviamente que a estabilidade vai ser influenciada pela natureza desse grupo R ligado ao ácido borônico. Bom, o ácido borônico, quando desidratado, dá origem ao anidrido. E dependendo de qual foi o método de que ele foi gerado, né? Quando nós pegamos o reagente comercial, que é o ácido borônico, nós vamos encontrar ali naquele material uma mistura da forma livre do ácido borônico e da forma de boroxina, certo? Quando nós também estamos preparando o ácido borônico, se eu faço um isolamento, onde eu utilizo solventes
como hexano, diclorometano, acetato de etila, esses solventes vão favorecer, solventes mais apolares, vão favorecer o processo de desidratação e essa formação desses anidridos aqui oligoméricos. Também os processos de aquecimento, como, por exemplo, levar a rota para a remoção do solvente, podem também gerar esse tipo de coisa. Adição de agentes dessecantes. Então, vai acontecendo isso daqui. Só que esse processo é reversível. Então, a presença desses anidridos oligoméricos, por exemplo, não afeta o curso da reação de Suzuki. Além disso, a gente precisa notar que o ponto de fusão desses compostos, na hora que eu preparar e for tentar fazer uma comparação da literatura dos pontos de fusão, o que eu vou ter primeiro, né, vai aquecer, e a primeira transformação que eu vou verificar é a perda de água para gerar o anidrido. E pode ser que eu confunda isso daqui com a fusão, e é um outro processo que está acontecendo, está liberando água e formando o anidrido. Depois que formar o anidrido, aí sim vai haver a fusão daquele material que está ali. A palavra ácido borônico. Quando a gente fala ácido borônico, de cara a gente já começa a imaginar uma acidez de Bronsted, né? Aí, então, a gente imaginaria essa situação aqui de baixo, ele perdendo o próton, né, para gerar uma base conjugada. Acontece que não é assim que acontece. Bom, o ácido borônico, ele, por exemplo, ao interagir com a água, devido à presença desse orbital P aqui, vazio, ele se comporta como um ácido de Lewis. Então, esse ácido de Lewis, né, ele vai coordenar aqui com a água, perfeito? E essa coordenação vai gerar um aduto, que esse aduto, sim, ao interagir com uma segunda molécula de água, vai liberar H+. Então, a dissolução de um composto de boro em água faz com que aconteça a queda do pH da solução. Essa queda de pH, ela foi muito verificada e estudada e elaboradas técnicas de medição por esses dois pesquisadores pioneiros nessa área. E esses trabalhos aqui, eles pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de sensores baseados em ácidos borônicos. Então, por exemplo, se eu tenho não simplesmente a água, mas um ânion no meio, esse ânion pode aqui doar par de elétrons para esse orbital vazio, gerando adutos aqui dessa acidez de Lewis. O que nós vamos perceber é que quando ele se coordena, ele passa do estado onde ele está hibridizado em sp2, com a geometria trigonal planar, para uma hibridização sp3, onde ele passa a ter a geometria tetraédrica. Perfeito? Bom, vamos ver então, vamos dar uma olhada no pKa. Se vocês notarem aqui os valores de pKa, e eu estou colocando aqui o ácido bórico para nós fazermos uma comparação, o ácido bórico tem um pKa 9, então uma acidez moderada. E aí o ácido metilborônico tem uma acidez de 10,9. Então, o ácido metilborônico é menos ácido do que o ácido bórico, que é aqui o composto de referência. Agora, se nós verificarmos esse valor aqui, ó, provavelmente está errado, né, o valor, eu repeti aqui em relação a esse, tá? Certamente aqui é em torno de 9, perfeito? Se vocês verificarem aqui, existe uma diferença marcante entre a acidez de um ácido alquil borônico. Então, quando eu tenho aqui um grupo alquila ligado ao boro, eu tenho um ácido alquil borônico. Se eu tenho esse R aqui, ó, igual a arila, então eu tenho um ácido arilborônico. Então, se vocês notarem, os ácidos arilborônicos, eles são todos
mais ácidos do que os ácidos alquil-borônicos. E nós vamos ver que, dependendo, essa acidez, ela pode ser modulada pelo substituinte. Então, se eu tenho aqui, ó, fenila, que só tem hidrogênios, eu tenho aqui 8,9, levemente mais ácido do que o ácido bórico. Colocando um grupo retirador de elétrons aqui como grupo nitro, a acidez, ela baixa. Né? Aqui chega no ácido piridino borônico com pKa igual a 4. Tá? Então, isso é algo que faz com que exatamente os ácidos arilborônicos eles alcancem uma proeminência com respeito aos demais ácidos borônicos, porque essa capacidade de poder modular o pKa a partir do padrão de substituição do anel. Bom, hoje em dia, os ácidos borônicos não estão mais restritos de maneira nenhuma aos acoplamentos de Suzuki, embora os acoplamentos de Suzuki tenham sido essenciais para alavancar a química dos ácidos borônicos. Na medicina, por exemplo, ele é utilizado na captura de nêutrons, ele é utilizado na química medicinal também, a síntese de polímeros de boro, né, polímeros contendo aí ácidos arilborônicos, tem aplicações biomédicas, aplicações como nanomateriais, géis sensíveis, sensores eletroquímicos, utilizado para gerar uma superfície para o crescimento de célula, utilizados como catalisadores em uma série de reações. Outros polímeros aí são utilizados na química analítica para fazer aí sensores e também na cromatografia de afinidade por boro e na própria síntese orgânica, né? Os ácidos borônicos não estão mais restritos à reação de Suzuki. A reação de REC, por exemplo, hoje em dia pode ser feita sob condições específicas, utilizando o ácido borônico ao invés de um pseudohalogeneto. As reações, essas aqui são reações de acoplamento carbono-carbono, REC, Suzuki e Libeskind. Também pode ser feito acoplamentos catalisados por cobre e esses acoplamentos para gerar ligação carbono-heteroátomo, além de outras reações. Na química supramolecular, também são geradas estruturas com vistas, por exemplo, ao armazenamento de gases, a estruturas condutoras com propriedades desse gênero, capacidade de catálise e etc. Vamos entender quais são as características químicas específicas dos ácidos borônicos. Gente, a hora voa. As características específicas dos ácidos borônicos que são capazes por gerar toda uma química sobre a qual as aplicações se apoiam. Bom, se eu tenho aqui um ácido borônico, ele tem uma especificidade que é interação com dióis, formando ésteres cíclicos desse tipo aqui. Então, boronatos cíclicos coordenam-se com ácidos de Lewis. Então, depois que esse éster cíclico foi feito aqui, ele ainda é trigonal, planar, e ainda tem aquele orbital vazio, tendo acidez de Lewis. E muitas vezes essa acidez de Lewis aqui, ela é aumentada pela esterificação. Então, é interessante acontecer aqui esse tipo de situação. Então, gerando aqui agora compostos tetraédricos de boro e aniônicos. Também, esse tipo de estrutura pode gerar aqui uma rede de ligações de hidrogênio que caracterizam o estado sólido desses materiais e que também podem ser responsáveis por geração de supramoléculas, vamos dizer assim. A formação de anidridos, a desidratação por formação de anidridos, formação de boroxina, que são esses anidridos cíclicos, também é importante. Por exemplo, aqui, para essa questão da química supramolecular, para gerar estruturas interessantes. Aqui eu estou colocando espiroboronato só em analogia ao ácido bórico, que pode também formar compostos tetraédricos. Bom, então nós temos aqui o ácido bórico sendo esterificado, tá?
O ácido borônico sendo esterificado, então ele pode ser esterificado gerando um monoéster boronato neutro, que ainda tem acidez de Lewis e que pode coordenar gerando um monoéster boronato aniônico. Essa esterificação, ela depende do pH, tá? Então, e também que tipo de espécie vai se formar, se vai ser uma espécie monoéster boronato neutro ou monoéster boronato aniônico, depende do pKa. Além disso, esses GOs, eles não têm a mesma afinidade pelo boro, dependendo de qual é a substituição. As unidades cis-GO, onde as duas hidroxilas são voltadas para o mesmo lado, são aquelas que se ligam preferencialmente ao boro. A maneira como o boro está, a maneira como o boro está coordenado, ela pode ser seguida, né, esse processo aí, por várias técnicas. Dentre elas, que eu destaco aqui, a RNN de boro, onde esse ambiente químico onde o boro está, vai mudando. Se eu tenho aqui, ó, um éster, então ele está aqui nessa posição, tá? Aí, mudou aqui o grupamento, ele já deu uma deslocada. Agora, o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse boro tetraédrico, aniônico. E o que aconteceu aqui? Deslocou no sentido do campo mais alto. Então, esse deslocamento pode ser seguido aqui para ver como é que está a ligação, as ligações do boro. Bom, já vendo aqui como que esses compostos são empregados, por exemplo, os ácidos arioborônicos em química analítica. Então, existe uma técnica que vai se utilizar destas propriedades que os ácidos arioborônicos têm, dessa química dos ácidos arioborônicos que eu falei nos slides anteriores. Essa primeira técnica que nós vamos ver é a técnica da cromatografia por afinidade ao boronato, que recebe a sigla BAC. Ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui um suporte sólido, pode ser uma resina, onde foi ancorado um ligante. E esse ligante é um ácido borônico. Aqui, representado em azul, está o diol-alvo. E aqui embaixo, vários outros ligantes que estão presentes na matriz, onde o analito se encontra. Então, o diol é o meu analito de interesse. Então, vai passar aqui o eluente, né, contendo esse material, a amostra dissolvida aqui. Vai ser aplicado na coluna. O que vai acontecer é que durante o processo de eluição, eu vou ter que os dióis, eles vão se ligar aos boros que estão presentes no suporte. E os demais ligantes vão eluir. Em seguida, vai acontecer o processo de eluição, onde vai haver uma alteração do pH e esse diol que estava aqui ancorado nessa fase estacionária, ligado à fase estacionária, ele vai ser dissolvido e então vai ser analisado. Essa técnica é interessante para o isolamento e enriquecimento de biomoléculas que contêm essas unidades cis-diol. E essas unidades cis-diol, elas são biomarcadores importantíssimos para o diagnóstico de várias doenças. Por exemplo, glicoproteínas estão associadas a processos de sinalização, reconhecimento celular, resposta imune. Então, é muito interessante que a gente possa analisar esse tipo de molécula. Acontece que esse tipo de molécula, ele está presente na matriz lá, celular, né, na matriz orgânica, em quantidades muitíssimo pequenas, além de ter uma matriz muito complexa, onde vários compostos podem agir como interferentes. Então, é interessante que ele possa ser tanto isolado, quanto possa haver um enriquecimento dessa mistura, vamos dizer assim, no analito de interesse. O antígeno carcinoembriônico e a alfa-fetoproteína, por exemplo, são estruturas que contêm unidades cis-diol, que são marcadores de câncer importantes.
Outra, que é assim, a principal aplicação, né, da medicina diagnóstica, que como ferramenta de diagnose, é a medição por cromatografia, por afinidade ao boronato, da hemoglobina glicosilada e, portanto, para acompanhar ou verificar a questão do diabetes. Isso porque a hemoglobina, ela contém unidades, né, de lisina e também o amino terminal que podem ser glicosilados. Isso depende da quantidade de glicose que está no sangue. E essa medida da glicose, da hemoglobina glicosilada, ela dá um indicativo de como está a glicose no sangue da pessoa num período de 3 meses. Bom, vamos verificar aqui o que acontece, né? Eu tenho uma fase estacionária, onde eu tenho um ligante de boro e ele está hibridizado em sp2, então o meio é alcalinizado e formam essas espécies aniônicas tetraédricas de boro, que se ligam às unidades cis-diol presentes na matriz, formando esses adultos aqui. Aí, o que vai acontecer é que o pH do meio vai ser alterado, fazendo um processo aqui em meio ácido, para poder liberar o diol e analisá-lo. A BAC ela foi descoberta por Hillman em 1970, tá? E aí, a fase estacionária que ele utilizou foi a celulose para separar desóxi e ribonucleotídeos. Hoje em dia, né, a BAC pode ser usada para carboidratos, catecolaminas, glicoproteínas, e isso é muito útil para as ciências consideradas ômicas, como a glicômica, metabolômica e etc., onde precisa de ter aí uma técnica ampla, que possa pegar uma ampla gama de compostos daquele tipo. E que trata aí de moléculas que estão em matrizes complexas e em quantidade muito pequena. Bom, no início do desenvolvimento da BAC, as fases estacionárias eram celulose, poliacrilamida, agarose, cefarose, mas atualmente, com o aprimoramento da técnica, foram desenvolvidos outros suportes, como colunas monolíticas, materiais mesoporosos, nanopartículas, polímeros, e cada um desses materiais vai conferir uma característica interessante ao processo de cromatografia por afinidade ao boronato. A cromatografia por afinidade ao boronato, ela possui um amplo espectro de afinidade. Então, se eu estou interessado em uma matriz onde os analitos principais são dióis, eu sei que a maioria dos dióis presentes na amostra é capaz de se ligar ao boro. E isso dá aqui um amplo espectro. Ela baseia-se na formação de ligações covalentes. Então, uma ligação forte entre o boro e o analito. E isso faz com que os processos que não são específicos, as interações secundárias, elas sejam suprimidas ou minimizadas, gerando aqui, como resultado, a alta especificidade. Também, o processo de captura e liberação do ligante é um processo facilitado que pode ser controlado pura e simplesmente pela mudança do pH. E, normalmente, a cinética de desorção é rápida e não acontece a recaptura do ligante pela fase estacionária. Como o pH aqui é um pH ácido, mas não é um pH muito ácido, é um pH moderado, essa técnica também ela se compatibiliza com a espectrometria de massas. Os ligantes que são utilizados para a funcionalização dos suportes poliméricos são ligantes que têm aqui algum grupo funcional que eu possa utilizar para ligar na fase estacionária e na outra ponta aqui tem um ácido borônico. Só que nisso aqui, a gente vai precisar prestar atenção no pKa dos ácidos borônicos. E é por isso que os arilborônicos são especialmente interessantes para essa técnica, já que a acidez deles pode ser facilmente modulada pelo padrão de substituição do anel. E eles são mais ácidos do que os demais tipos de ácidos borônicos. Então, esses ácidos arilborônicos,
o pH deles vai ser um fator muito importante para o pH, onde essa separação vai acontecer e, portanto, para a eficiência do processo de captura desses ligantes. O que acontece é que se eu tenho aqui, utilizo como ligante o ácido aminofenilborônico, cujo pKa é 8,8, a análise deve ser feita num pH acima de 8, onde o ácido borônico em questão, ele está naquela forma tetraédrica aniônica, tá? E aí, como que esse pH, ele vai ser importantíssimo na afinidade. Bom, a grande parte desses ligantes aí, como proteínas, glicoproteínas, glicídios, né? Ele não seria ideal que eles fossem manipulados num pKa aí próximo de 9. Seria muito interessante que nós tivéssemos capacidade de desenhar ligantes tais que fornecessem uma análise a um pH mais baixo. Como fazer isso? Bom, esse abaixamento do pH da BAC não depende só do ácido borônico, ele depende da combinação entre o ligante e o suporte usado. Isso porque, quando nós temos suportes que são feitos por técnicas de impressão ou suportes nanoporosos, né, esses suportes, eles têm uma característica de terem um efeito de confinamento, e esse efeito de confinamento culmina na redução do pH necessário para fazer essa análise. Os suportes, eles são interessantes tanto para baixar o pH da análise, como também é necessário nós observarmos qual é a instabilidade do suporte. Então, o suporte aqui, ele vai poder fazer várias interações secundárias que vão diminuir a especificidade, a seletividade do processo. Então, interações hidrofóbicas, interações iônicas. Então, eu tenho aqui um borato, algo negativamente carregado. Se eu tiver a presença na matriz de grupos também negativamente carregados, vai acontecer repulsão, ligações de hidrogênio, coordenação com grupos da matriz que tenham basicidade de íons. Então, essas interações aqui são interações secundárias. E eu preciso verificar isso. Além disso, fatores como a porosidade do suporte e o custo são interessantes. Esses materiais que foram utilizados logo no início da BAC, como celulose e agarose, eles geram poucas interações secundárias. Então, nesse sentido, eles são interessantes. Entretanto, eles não têm a estabilidade que os compostos de colunas monolíticas e outros materiais, eles têm. Além do que, para ser utilizado num fluxo maior e alta pressão, esses suportes não são inadequados. Hoje em dia, o desenvolvimento desses suportes aí permitiu que nós tenhamos uma cromatografia líquida por afinidade ao boronato de alta performance, tá? Que moléculas podem ser separadas pela BAC aí? Por exemplo, as bases nitrogenadas, os nucleosídeos e os nucleotídeos. Vamos ver aqui que a ribose, ela tem essa unidade cisdiol, enquanto aqui a desoxirribose não tem. Então, os ácidos nucleicos que têm ribose podem ser separados dos ácidos nucleicos que têm desoxirribose. Agarose, insulina não costumam formar ésteres, enquanto gomas, mucilagens, ribonucleosídeos, o NAD, o FAD, por exemplo, são moléculas interessantes. Além disso, diácidos e catecóis, né? Aqui exemplificadas as catecolaminas, como a dopamina, a norepinefrina, também são analitos que podem ser utilizados. Além da BAC, na química analítica, os ácidos borônicos eles podem ser utilizados para o desenvolvimento de sensores, que tem aí uma boa estabilidade, boa seletividade, e diferente dos enzimáticos, eles têm um bom preço e são independentes de cofatores. Por exemplo, aí, esses sensores, eles podem ser baseados em fluorescência ou serem sensores
colorimétricos. Então, aqui eu tenho um ácido borônico e o analito é a glicose. Na presença da glicose, acontece interação com as unidades BOH2 da estrutura. E aí, quando acontece essa interação, o ligante fluorescente é liberado. Então, antes de ligar, estava sem fluorescência e, ao ligar, a fluorescência foi restaurada. Um processo similar pode acontecer com desenvolvimento ou mudança de cor a partir da ligação do analito. No que tange aos sensores, né, a principal aplicação é para sensores de glicídios. Fazer análise da glicose é muito importante por ela estar relacionada com doenças como, por exemplo, diabetes. Só que o que acontece é o seguinte, a frutose, ela se liga preferencialmente aos ácidos monoborônicos devido à forma com que ela se encontra, a forma furanozídica dela, se liga preferencialmente aos ácidos monoborônicos, enquanto que a glicose e alguns outros glicídios, eles são considerados ligantes que têm 2 pontos de coordenação com os ácidos borônicos. Então, para que haja um sensor capaz de discernir entre glicose e frutose, por exemplo, então eu tenho que desenhar sensores de borônicos. Outras técnicas incluem polímeros, que então vão ter várias unidades de BOH2, fazendo com que, então, haja uma preferência pela glicose. Também pode ser feitos ácidos borônicos que, em solução, vão agregar, gerando aqui uma situação onde se liga o ligante bidentado, que seria aqui a glicose, tá? Também nanomateriais. E aqui estão alguns exemplos dessas estratégias utilizadas, né, de ligantes que foram construídos para fazer esses sensores. Não só de carboidratos, embora que, junto hoje em dia com a reação de Suzuki, a parte de sensores de carboidratos seja algo que avalanque a química dos ácidos borônicos, não só de carboidratos vivem os sensores baseados em ácidos borônicos. Então, eu posso ter aqui sensores do íon fluoreto e de outros ânions, como o íon cianeto. E eu também posso ter sensores de cátions, como, por exemplo, um sensor de cobre. Esse sensor aqui relatado, ao ligar-se com o cobre, aparece aqui uma cor rosada a roxa, né? E é capaz de discernir o cobre numa matriz contendo vários cátions. Além disso, por um outro meio, pode-se também serem detectados espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, dentre as quais o peróxido de oxigênio é o principal, eles são comuns no metabolismo do oxigênio das células, né? Então, diversos processos normais celulares, que, por exemplo, aqui são processos de sinalização celular ou de resposta imunológica, são gerados espécies reativas de oxigênio que, quando estão presentes em grande quantidade por algum motivo, levam a célula a um estresse que compromete a estrutura dessas células. Então, é super importante quantificar esse tipo de analito. Acontece que a maior parte dos sensores para esse tipo de analito são enzimas, que são suscetíveis à influência de interferentes na matriz biológica e, além disso, são mais caros e podem necessitar de cofatores. Aqui, nesse caso, na presença do peróxido, o composto, o ácido borônico, ele é oxidado e aqui surge um fenol, tá? Então, quando esse fenol é liberado, pode haver o desenvolvimento de uma cor ou de uma fluorescência. Outro tipo de molécula importante de ser analisada são as catecolaminas, neurotransmissores que estão presentes aí também nas matrizes. E esses também podem ser quantificados dessa maneira. Outra técnica que pode se utilizar dos ácidos borônicos é a eletroforese por afinidade ao boronato. A eletroforese é uma técnica de separação baseada na carga e no peso molecular, nas diferenças de carga e peso molecular, utilizando um gel de poliacrilamida.
Normalmente, para fazer, né, eletroforese de glicídios, utiliza-se uma técnica chamada FACE, que é uma eletroforese de carboidrato assistida por fluorófilo, onde o analito ele precisa ser marcado com um composto que fluoresça. Só que esses métodos não conseguem diferenciar os glicídios que têm carga em relação carga-peso próximo e não se aplica a glicídios redutores. Tá? Aí foi desenvolvida a base, que é a eletroforese de sacarídeos por afinidade ao boronato, e onde os ácidos isoborônicos são muito melhores, porque eles têm uma afinidade melhor pelos ligantes e também os fatores de retenção são menores do que os alquilborônicos. Como que foi isso? A ideia foi fazer um gel de acrilamida que contivesse a unidade ácido arilborônico. Então, esse gel foi feito e, paralelamente, um gel que não contém o ácido borônico para fazer as comparações. E aí, essa ideia foi aplicada à face. E então, o glicídio, por exemplo, a glicose, que é um açúcar redutor, que não poderia ter sido feito aqui, a glicose, ela passou por uma aminação redutiva com a 2-aminoacridona para gerar esse composto aqui que apresenta fluorescência. Então, essa aqui é a ideia por trás disso. Ao fazer esse tipo de análise e comparar com aquelas onde não existia boro, né, viu-se que os fatores de retenção e o perfil da análise mudou totalmente em relação ao gel que não contém boro, indicando que esses compostos eles se ligam aqui. E foi possível, através da interação desses ligantes com o boro, fazer, então, várias separações por eletroforese de glicídios. Outra situação é a questão da quiralidade. A quiralidade é importante de se determinar e pode ser feito, por exemplo, com a HPLC em fase estacionária quiral, por RNN, utilizando vários núcleos, como hidrogênio, fósforo, carbono, flúor, tá? Normalmente, utilizam reagentes de deslocamento, reagentes de derivatização quiral ou solventes quirais para gerar um ambiente quiral, para poder discernir entre os dois enantiômeros. No caso da RNN de flúor, é super interessante, porque tem uma sensibilidade parecida, né? E também pode ser feita numa região de frequência parecida com a RNN de hidrogênio. Acontece que também tem vários agentes derivatizantes de flúor. Os ácidos borônicos eles foram utilizados para poder determinar o excesso enantiomérico de diácidos, aminas, monossacarídeos e vários outros compostos que se ligam ao boro, e isso por RNN de hidrogênio, flúor ou carbono. Só que aqui estamos dando apenas um exemplo. Então, utilizou-se aqui um aldeído, tá? E aqui eu tenho um diol, que aqui é necessário determinar o excesso enantiomérico dele. E uma amina. E aí, o que vai acontecer? Vai se formar uma imina e vai, paralelamente, ligar-se ao diol, o ácido borônico, né? E eu tenho aqui o flúor, no caso, esse exemplo de RNN de flúor. Então, o que eu percebo? Tanto no RNN de hidrogênio, né, a diferença de deslocamento químico entre os sinais dos hidrogênios diestereotópicos é bem grande e é possível discernir bem os dois sinais, podendo calcular que o excesso enantiomérico pela integração desses sinais. Uma outra situação que eu falei é utilizar a química do boro para gerar, para a química supramolecular, através tanto da propriedade que ele tem de gerar boroxinas, quanto de ésteres. Então, essa geração de anidridos, né, triméricos ou desses ésteres podem gerar estruturas como essas que vão ter aqui, dependendo de quem são os ácidos borônicos, tamanho de poro diferentes. E esses compostos eles podem ser aplicados, por exemplo, como semicondutores, como estruturas para armazenamento de gases, como catalisadores e várias outras aplicações. Agora, falando da aplicação em situações médicas. Bom, nós temos aqui a terapia por captura de nêutrons. O boro, ele tem vários isótopos, dentre os quais os principais
Esses dois isótopos são os principais, sendo que o boro 10 ele tem a capacidade de absorver nêutrons lentos, tá? Então, eu tenho aqui vários ácidos arilborônicos que podem ser empregados partindo-se do princípio que a célula tumoral ela tem um metabolismo mais elevado do que a célula normal e vai tender a acumular mais, preferencialmente, os compostos de boro com respeito às sadias. Então, eu tenho aqui que vai ser aplicado, tá vendo? Um composto que vai atingir o alvo. Ao atingir o alvo, eu tenho que esses nêutrons lentos aqui vão ser gerados, esses nêutrons epitérmicos vão atingir o composto de boro e vão formar aqui, inicialmente, o boro 11 excitado, que vai sofrer fissão, gerando uma partícula alfa e um átomo de lítio excitado. Essas partículas, elas são grandes, elas não têm capacidade de penetrarem pelos tecidos, elas ficam ali dentro da célula, tá? Elas têm um alcance menor do que o tamanho da célula. Então, elas exercem o seu efeito ali, destruindo a célula cancerosa, perfeito? Tendo uma seletividade. Há várias questões que ainda precisam ser desenvolvidas aqui para que essa técnica de BNCT ela seja eficiente, ela seja os vários problemas que estão associados a ela que ainda precisam ser resolvidos precisam de um desenvolvimento um pouco maior, tanto para concentrar mais o boro ali, como para trabalhar fontes de nêutrons, a maneira de colocar isso num hospital comum, a segurança da manipulação desses materiais. Então, nós temos um vídeo específico no nosso canal, onde você pode encontrar uma explicação melhor sobre a terapia de nêutrons. Desde que o bortezomib, que foi o primeiro fármaco que entrou no mercado, entrou aí e está fazendo um grande sucesso, por exemplo, dados de 2014 mostram que ele está no 32º com respeito aos fármacos no mundo todo que geram maior receita. E ele é usado no tratamento do mieloma múltiplo. A segurança e a eficácia desses compostos abriu, então, o olho das pessoas, tanto na academia como na indústria, para os ácidos arilborônicos na química medicinal. E o Velcade, ele tem uma proposta de que ele se liga ao proteassoma, inibindo o proteassoma e destruindo a célula tumoral. O mieloma múltiplo é um câncer de plasmócitos na medula. Desde então, vários outros compostos de boro, e esses aqui são alguns, já existem outros, entraram no mercado. O ixazomib também para o mieloma múltiplo, nesse caso, ele pode ser utilizado oralmente, não precisa ser injetado como Velcade. O tavaborol é um benzoxaborol, que é aqui um produto do ácido borônico, e ele tem uma ação antifúngica. E o crisaborol, que entrou mais recentemente no mercado como um anti-inflamatório inibidor da fosfodiesterase 4. O boro é muito semelhante ao carbono na forma como ele se liga, porém, a reatividade dele é diferente, o que faz com que ele possa mimetizar o carbono, porém, gerar adultos diferentes do carbono. Então, quando eu tenho aqui um peptídeo, contendo ácido borônico, como é o caso do Velcade, esse ácido borônico ele pode interagir com resíduos na proteína, como, por exemplo, resíduos de serina, que tenham a hidroxila, e esses resíduos aqui vão agir como uma base de líons, gerando esse adulto tetraélico. Então, eu tenho aqui a possibilidade de um inibidor covalente, porém, esse é um inibidor covalente reversível. Então, embora o inibidor tenha essa eficácia na ligação ao alvo, ele não tem a toxidez associada de ser irreversível, mas a proteína ela pode ser recuperada. Então, colocando aqui diversos inibidores enzimáticos para vários processos foram feitos. Eu tenho aqui que, normalmente, hidrolases geram um estado de transição negativo tetraédrico que é minimizado pelo boro. Então, como o carbono eletrofílico do substrato de hidrolases
é parecido com o boro eletrofílico, e ambos geram um adulto negativamente carregado. Esses adultos, esses inibidores de boro, eles são considerados inibidores de estado de transição de hidrolatos. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de inibidores, né? Tanto aqui de câncer, como de hipóxia e outros inibidores, né, de lactamase de bactérias, que foram feitos a partir da química do boro. Vejam aqui um outro exemplo que nós ainda não citamos, que são polímeros de boro. Esses polímeros de boro foram utilizados para fazer géis microbicidas. Então, os géis aqui, para serem aplicados na região vaginal, com o intuito de saber se, exatamente pela propriedade dos ácidos borônicos ligarem a glicoproteínas que estão na capa do vírus do HIV, esse gel conseguiria bloquear a passagem dos vírus de HIV para o canal vaginal. E interessante que o pH antes da ejaculação e depois da ejaculação muda. Então, a capacidade do boro ligar também foi aqui, essa capacidade de ligar em função do pH também foi útil aqui no desenvolvimento desse tipo de composto. Uma outra aplicação biológica é que o boro ele é utilizado para ancorar as glicoproteínas de células. E aí a célula, para crescer em cultura de célula, ela precisa de uma superfície de crescimento, uma superfície de adesão. Então, são colocados ácidos borônicos que se ligam à proteína de adesão da célula e nesse ambiente de adesão ela consegue se multiplicar. E depois você dá um ligante cisgiol, coloca um ligante cisgiol no meio e a célula é solta e recupera-se a cultura de célula. Com respeito à síntese, né, os ácidos arilborônicos são usados em catálise. Aqui eu vou precisar pular, que eu realmente estou vendo que eu fiz uma apresentação muito grande, ou falei mais do que tinha programado. A reação de Suzuki, que é uma reação que promove aqui uma ligação carbono-carbono. Vejam que vários compostos super interessantes que geram uma receita anual de mais de $1 milhão podem ser feitas pela reação de Suzuki, uma vez que biarilas estão presentes em vários fármacos super importantes. Olha, os 10 medicamentos mais vendidos no Brasil, a losartana, que é um fármaco para hipertensão, é o segundo mais vendido, e é uma biarila que pode ser produzida pela reação de Suzuki. A reação Borono-Manish, que seria uma reação análoga à reação de Manish, onde se utiliza o ácido borônico, é uma reação multicomponente do ácido borônico. E aqui eu só estou citando alguns exemplos, o que vocês veem que nem em termos de síntese, a química dos ácidos borônicos está mais restrita a Suzuki, né? Então, aqui agora, ó, a reação de Tianlan, que é catalisada por cobre e onde são feitos acoplamentos carbono-heteroátomo. Com respeito aos trabalhos do grupo CSI, eu posso dizer aqui, para usar uma expressão no momento, que ao longo dos anos eu fui saindo do armário, vamos dizer assim, com respeito a assumir a química do boro. Então, de uns poucos anos para trás, eu fui rompendo essas barreiras, convencendo pessoas de colaborarem, e nós fizemos alguns trabalhos. Nós preparamos aqui tirfoxinas, que são moléculas que têm uma estrutura de inibidor de tirosina quinase. Nós preparamos sem boro e com boro. E nós verificamos no câncer e vimos que as moléculas NO12, elas apresentaram um IC50 para células de câncer de pituitária, que é mais interessante do que o resveratrol. E para a célula de câncer, né, do tipo U937, que é um tipo de linfoma, elas apresentaram um resultado mais interessante do que o crizotinib. Essas moléculas também mostraram que o boro é essencial para a obtenção de compostos antichagásicos contra a doença de Chagas. E nós tivemos o IC50 para o composto NO12 inferior a dos fármacos que são utilizados na terapia da doença de Chagas.
Esses compostos também, eles por terem uma analogia com inibidores de tirosina quinase, nós postulamos que a troca de hidroxila, que o boro podia mimetizar essas hidroxilas e que a troca da hidroxila pela unidade BOH2 poderia fazê-los inibidores de tirosina quinase. E como existe uma correlação entre inibidores de tirosina quinase e inibidores do receptor purinérgico P2X7, nós postulamos que esses compostos poderiam ser inibidores do P2X7. E nós encontramos anti-inflamatórios, só apresentaram a capacidade anti-inflamatória os compostos de boro, os sem boro não. E eles alcançaram um IC50 muito mais interessante na escala de nanomolar. Esses testes também foram feitos em vivo, tendo como controle o diclofenaco, provocando por ATP ou por carragenana um edema na pata do rato. E aí nós obtivemos que o NO01 é mais eficaz do que o diclofenaco e o NO12 tem uma eficácia igual ao do diclofenaco. Bom, nós amamos a reação de Suzuki, começamos com a reação de Suzuki. Então, nossa química dos ácidos borônicos também aproveita a reação de Suzuki, e aqui eu coloco algumas moléculas, que são naftoquinonas, hidroxinaftoquinonas, onde nós utilizamos os ácidos borônicos e arilamos, e esses primeiros compostos, eles foram várias séries que apresentaram atividade antichagásica, antifúngica, molducicida e inflamatória. Em seguida, nós fizemos aqui, porque o grupo amino é um bioisóstero da hidroxila, nós colocamos uma amina e fizemos a série. E nós verificamos que, comparando a atividade anti-inflamatória dessas duas classes de compostos, isso publicado em artigos diferentes, nós verificamos que, embora as hidroxinaftoquinonas se liguem com uma melhor afinidade ao receptor purinérgico P2X7, o que justifica uma boa resposta inflamatória, o que talvez seja um mecanismo de ação, vamos dizer assim, desses compostos. Esses compostos aqui, eles apresentaram uma disponibilidade melhor, apresentando melhores resultados em vivo. Então, de tudo isso que eu falei, bom, espero ter convencido vocês de que os ácidos aliborônicos nos oferecem muitas oportunidades em química que vão além das reações de Suzuki. Isso tanto em síntese como na química analítica, na biologia, na química medicinal e etc. Bom, eu agradeço a vocês, agradeço a equipe do Laboratório CSI, ao GQO, que é o meu departamento de Química Orgânica, ao programa de pós-graduação da UF, aos órgãos de fomento, principalmente a FAPERJ e o CNPq, ao professor Kelson pelo convite e ao professor coordenador dos seminários, e a cada um de vocês pela atenção. Espero ter contribuído com um tema interessante para vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado pela fala. E vamos abrir agora para o diálogo e para as perguntas. Professora Lídia, pode começar. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Daniele. Nossa, essa explanação aqui, eu fiquei, assim, impressionada com o boro, tá? Eu queria só rapidamente, antes de entrar no meu questionamento, lá no slide 38, fiquei na dúvida sobre os inibidores enzimáticos. Está escrito aí prótese, eu acho que é protease. Foi um erro? Erro de digitação. Ah, tá. Obrigada, eu já fiquei na dúvida, será que nunca vi prótese? Então tinha que ser protease, tá? Obrigada. Então, doutora, eu fiquei assim, também, a primeira vez que eu recebi da minha nutricionista com suplementos com boro, fiquei com o nariz retorcido, como a senhora falou. Aí eu fui estudei sobre os benefícios do boro. Nossa, fiquei impressionada. Só naquela área como suplemento para o organismo, eu encontrei assim que realmente ele auxilia na produção de hormônios sexuais, como
é o estrogênio para as mulheres, testosterona para os homens, também auxilia no tratamento assim de artrite, artrose, tudo isso eu encontrei. Aí fiquei maravilhada. E agora, com essa sua exposição, nossa senhora, parabéns, doutora. Nos trouxe assim um leque, uma coisa que nunca tinha imaginado, que tanta coisa existia assim de estudos, de pesquisa com o boro. Tá? Isso daqui, uma gota no oceano do boro, né? Então, eu queria lhe fazer uma perguntinha rápida aí sobre a hemoglobina glicada. Eu faço sempre meus exames também. Aí, a hemoglobina glicada, eu não sei o método que utilizam, né? Então, a senhora falou aí sobre com os marcadores, né? Por cromatografia líquida por afinidade ao boronato, né? O BAC. A senhora sabe se esses laboratórios usam esse método já ou continuam com o método tradicional, que não sei qual é? Então, há outros métodos de determinação da hemoglobina glicosilada, mas esse método aqui de utilizar a BAC para fazer essa determinação não é um método, não é uma coisa acadêmica que só está nos estudos, não. Há laboratórios que utilizam, há empresas que vendem essas coluninhas e diversos dispositivos super simples para fazer a BAC para determinar a hemoglobina glicosilada. Só que eu não vou saber te dizer o que vai acontecer, que vai existir uma gama de possibilidades de técnica para essa determinação, dentre as quais a BAC. Então, vai ter laboratórios que vão utilizar colunas baseadas na afinidade pelo boronato e outros que vão utilizar outros métodos, como, por exemplo, um HPLC ou uma outra técnica. Uhum. Obrigada, doutora. Vou dar oportunidade para os outros colegas, senão vou fazer um monte de perguntas aí. Obrigada. Obrigado, professor Ettore. Olá, professora Daniela. Meus parabéns, primeiramente, pela sua apresentação. Achei que foi brilhante, né? Com certeza, nós aqui do PPGQ aprendemos muito com a química dos compostos de organoboro. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas no sentido de síntese mesmo, na síntese dos ácidos borônicos, né? Que certa vez eu precisei fazer um aril-alcino, e aí imediatamente me ocorreu o acoplamento de Sonogashira. Só que aí, nessa circunstância eu entrei num dilema muito importante, porque quando eu tentava colocar um halogenar, né, o meu material de partida, que inclusive era muito congestionado, tinha um grande impedimento estérico, né, eu trabalhei ali com um derivado ácido gálico, e que tinha ali as 3 hidroxilas, eventualmente estavam protegidas, né, e aí eu tive um problema porque o acoplamento Sonogashira funcionava com os átomos de halogênio mais pesados, por assim dizer, né, bromo, iodo, e, porém, eu não conseguia fazer a halogenação. Quando conseguia, sair com um rendimento muito ruim. E aí, quando eu tentava trabalhar com halogênio mais leve, a halogenação funcionava muito bem, mas o acoplamento não ia bem. Né? Então, bom, em resumo, eu tive que voltar atrás, abrir mão de uma hidroxila para seguir na minha rota. E aí eu fiquei me perguntando, você apresentando o acoplamento de Suzuki, enfim, todo o uso dos ácidos borônicos, eu fiquei me perguntando como é que seria se eu tivesse optado, por exemplo, fazer um ácido borônico numa situação como essa. E tendo em vista a expertise que vocês têm, né, no grupo, imagino que vocês tenham feito vários ácidos borônicos aí nos trabalhos de vocês. Qual é a percepção de vocês com relação a essas limitações que eu apresentei? Né, um substrato muito impedido, se vocês já tiveram muitas dificuldades, né, quais seriam os substratos que vocês trabalham e acham melhor para trabalhar? Se de repente tem algum grupo ali no aromático que favorece a síntese de um ácido borônico ou que realmente desfavorece, qual que é a posição de vocês no grupo? Alisson, a tua pergunta é muito ampla, né? Porque você está falando da reação de Sonogashira, a reação de Sonogashira não utiliza um ácido aril-borônico. Ela faz o quê? Tira um hidrogênio do alquino
e faz ali, coloca no lugar do hidrogênio um grupo orgânico. Então, eu faço uma pergunta para você. Você queria ligar o alquino a que grupo orgânico? Marila? Não, na realidade, ali eu tive aquele tipo de problema. Agora eu estou tentando trazer, não sintetizar o mesmo composto, mas eu tentei imaginar como é que seria fazer uma reação para tentar, por exemplo, colocar ali, fazer o acoplamento de Suzuki, fazer, sei lá, um aril-vinila, que seja. Mas assim, eu fiquei me perguntando com relação à própria estrutura do substrato para fazer um ácido borônico. Naquela época, o objetivo já era outro, não especificamente aquela situação, mas em relação à estrutura dos substratos mais ótimas para poder fazer um ácido borônico. Seria mais isso, mais geral. Então, o que acontece? A reação de Suzuki, ela ficou mais famosa, né, por resolver o problema da síntese das biarilas. Então, de maneira geral, né, a maior parte dos acoplamentos de Suzuki que nós vamos ver são para fazer a ligação aril-aril, perfeito? Mas você também vai poder utilizar a reação de Suzuki para fazer aril-vinil, alquinil, tá? Então, você poderia utilizar, se você tivesse um ácido borônico e um halogeneto, né, que mantivesse a tripla, tá? Então, um iodo alquino. Você poderia fazer a reação de Suzuki, ou o contrário, colocar o ácido borônico no alquino e colocar o halogeneto ali. Perfeito? Então, você vai ter uma gama de situações na reação de Suzuki. Cada uma dessas situações, ela vai ter o seu escopo, né, determinado por aquela situação. Então, por exemplo, se eu quero fazer biarila, de uma maneira geral, o impedimento estérico no ácido borônico atrapalha a reação de Suzuki. No halogeneto, já o impedimento espacial não atrapalha tanto a reação de Suzuki. Como eu falei para você, como o ácido borônico é um organometálico, então ele tem um caráter carbaniônico. As reações de acoplamento, elas começam com uma inserção do paládio numa adição oxidativa. Então, você gera um paládio eletrofílico, um paládio no estado de oxidação maior. Então, a próxima etapa é a transmetalação, onde você vai ter aí um nucleófilo, que é o ácido borônico. Então, tudo que aumenta a densidade eletrônica desse nucleófilo provavelmente faria o quê? Aumentaria a eficiência dessa reação. Então, seria esperado que ácidos borônicos contendo grupos retiradores de elétrons possa não ser tão efetivo no acoplamento quanto ácidos borônicos que contêm grupos doadores, por exemplo. Tá certo? Além disso, você pode utilizar seus conhecimentos químicos para ir aprimorando isso daí. Por exemplo, você pode utilizar sais de diazônio ao invés de halogenetos. E aí você utiliza como precursores aminas, que estão disponíveis comercialmente uma ampla gama de substituição e a preços baratos, transforma no sal de diazônio e ele tem uma excelente reatividade para as reações de acoplamento. Tá? Então, e isso daí falando, escolhi, dentre uma das possibilidades, porque a tua pergunta é muito ampla, uma possibilidade para tratar do escopo das reações de Suzuki. Quanto à síntese dos ácidos borônicos, o que você vai ter? Existe hoje em dia uma gama de síntese de ácido borônico. Como eles se tornaram famosos e importantes, então existe uma pesquisa intensa, não só na aplicação, mas em desenvolver metodologias de síntese eficazes. Então, por exemplo, se você tem que fazer proteção de grupo funcional para você poder fazer o ácido borônico por troca halogênio-lítio, né? Por exemplo, utilizando aí reagentes organolítio, você poderia utilizar um outro método, que não é esse, que não necessite de condições anídrias, nem de reagentes organometálicos altamente, né, com metais altamente eletropositivos e, portanto, com caráter carbaniônico muito alto. Então, você poderia utilizar aí, por exemplo, a borilação de Miaura, que é uma própria
borilação, então uma formação de ligação carbono-boro catalisada por paládio ou por outros metais. Você pode ter aí uma ativação de ligação CH catalisada por ródio e irídio, por exemplo, para gerar ácidos borônicos. Pode ter processos fotoquímicos livres de metais de transição. E outros processos livres de metais de transição via radicalares para fazer essa borilação. Existem substratos que têm seus problemas específicos, como, por exemplo, piridinas. Borilar na posição 4 da piridina, com o sistema, né, de troca halogênio-metal, é complicada. O boro, ele tem um comportamento na piridina, por exemplo, na posição 2, como seria um ácido carboxílico que tende a descarboxilar quando está naquela posição 2 da piridina. Ele se comporta parecido. Então, existem substratos que têm umas peculiaridades dele. Existem substratos, por exemplo, que os reagentes de Grignard são extremamente insolúveis. Entendeu? Então, todas essas questões, elas vão estar envolvidas aí na hora de você fazer essa química, e aí você vai ter que utilizar esse teu jogo de cintura e essa tua pesquisa para poder fazer. É que a pergunta era complexa, desculpa se eu fui muito prolixa. Não, respondeu super bem, professor, respondeu super bem. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, professor Ettore. Era isso que tinha a perguntar. Obrigado, Alisson. Vamos lá, vamos aproveitar a professora, mais alguém? Professora, se a senhora quiser parar, compartilhamento de tela, não tem problema. Não. Bom, eu relatei para vocês que durante todo o tempo ninguém quis me ouvir falar do boro. Poxa, se vocês quiserem ouvir falar, sara meu coraçãozinho. A professora estava falando, né, das questões biológicas que tem a ver aí com o boro, né? É interessante que tem várias pesquisas, por exemplo, a Turquia e os Estados Unidos, mas primeiro a Turquia, é o maior produtor de boro do mundo. Tá? Então, tem toda uma economia da Turquia baseada na exportação de boratos para o mundo inteiro. Além disso, o que vai ter na Turquia? A Turquia, ela tem os extremos, tá? Ela tem os solos mais pobres do mundo em boro e mais ricos do mundo em boro. E aí foram feitos estudos, por exemplo, de qual era a toxidez que aquele tipo de região poderia causar nas pessoas. Então, se os alimentos eram mais ricos em boro do que em outro lugar, qual o impacto que tinha aquilo na dieta, os trabalhadores da indústria de boro, qual o impacto que aquilo tinha na saúde deles, qual é o impacto que aquilo tinha na reprodução. Então, foram feitos estudos para verificar, por exemplo, se os trabalhadores na indústria de boro alteravam a sua prole. E verificou-se que os espermatozoides que contêm Y, eles são desfavorecidos pela uma dieta alta em boro, ou pela dieta, ou por absorver, por estar ali num ambiente de trabalho. Então, os fetos meninas eram privilegiados se eles tinham uma dieta alta em boro. Então, tem várias curiosidades assim. Outra curiosidade que eu acho extremamente interessante é que, como o boro é muito parecido com o carbono, aí você vai ter, como você tem o fulereno, como você tem o grafeno, você tem análogos de boro a isso. Então, o boro, se vocês lembrarem daquela química de aromáticos de vocês, né, você precisa ter, nas regras de aromaticidade, um arranjo ininterrupto de orbitais P. E o boro, ele contribui com esse arranjo ininterrupto de orbitais P, sendo um orbital vazio, né, que não vai prover elétrons para entrar na contagem da regra de Rutherford. Então, o boro, ele pode substituir o carbono, gerando compostos aromáticos de boro. Então, uma química totalmente diferente. Então, eu posso ter esses análogos todos, e aí você tem, por exemplo, um nanotubo de carbono, que é preto, pode ter propriedades condutoras, enquanto que você, se tiver um nanotubo de nitreto de boro, você vai ter um composto incolor, com uma estabilidade térmica muito elevada e com propriedades semicondutoras. Então, o boro, ele traz toda ele como eu falei, para falar numa linguagem, o diferentão. A presença dele, ela
causa tantas mudanças na estrutura que gera compostos com propriedades e aplicações totalmente diferentes. E, para vocês terem uma ideia, tem um congresso nos Estados Unidos bienal, que é um congresso só para a química do boro. E é uma diversidade fantástica, de tanto na orgânica quanto na inorgânica. É incrível, né? Como parece que estão descobrindo agora o boro, né? Assim, já é um elemento conhecido há tanto tempo, como você mesmo mostrou. E agora parece que a química orgânica, da maneira como você coloca, né? Está saindo dessa química do carbono e começando a pensar a química orgânica de outros elementos, né? Isso é bem interessante, né? Bem, como se fosse uma nova revolução da química orgânica, né? De repente, sair do carbono, hidrogênio, oxigênio, imaginando... Quer dizer, isso já acontece há muito tempo, né? Todos os organometálicos, enfim. Mas bem interessante mesmo. Meu professor, eu não tenho perguntas, não, mas eu estou impressionado com a quantidade de coisas sobre o boro que eu lembro de orgânica da minha época, que hoje não é mais a minha área, era às vezes coisa de meia hora numa aula ali, sobre talvez compostos de Grignard, e ninguém falava mais nada disso. E alguém falando do ácido bórico para limpeza de lentes de contato, alguma coisa do gênero. Mas eu fiquei impressionado, porque isso não é uma palestra, aqui foi uma aula completa, detalhada sobre o boro, e a gente fica até animado. Será que dá para pesquisar alguma coisa nisso? Então, eu quero agradecer essa ampliação da visão sobre um composto dentro da química orgânica que a gente, às vezes, passa despercebido. Então, muito obrigado. Eu acho que eu me recordo de você ter falado que você trabalha com a questão dos combustíveis, né? Sim, teve uma época que eu trabalhei com com catalisadores para combustíveis para retirada de enxofre, diminuição de enxofre de combustíveis. Então foi bem interessante. Então, pasme você que, como eu falei, os compostos de boro são utilizados como detergentes, né? E aí, a química de lubrificantes também é uma química de boro. Você tem vários lubrificantes de boro. Então, essa parte de lubrificante, nessa química do petróleo, é uma venda de material de alto valor agregado, né? E o boro é interessante, tanto nessa parte aí, como também um retardante de chama, ele tem propriedades, além da detergência, que também são utilizadas na química dos combustíveis. Muito interessante, muito interessante. É tanta informação nova que a gente fica assim, cara, é muito bom, professor, muito bom, muito obrigado pela palestra. Uma perguntinha mais, doutora, se me permitir. Uma pergunta não, mas... É o seguinte, a senhora mencionou lá a formiga, a tanajura, tá? Que eles se alimentam das plantas, das folhas, da terra, lá que contém o boro, né? Então, como a alimentação indígena é sobre a formiga, e eu estou fazendo parte de um grupo aí que estamos analisando o valor nutricional, agora a senhora me induziu, me despertou isso para fazer a análise do boro, tá? Na formiga, porque até o momento eu estou fazendo a análise do valor nutricional, assim, mais das proteínas, cinzas, lipídios, essas coisas, né? Agora que eu vou atrás desse boro. Só isso. Obrigada. Tá ok. Bom, a própria conservação de madeiras utiliza o boro também para conservação de madeiras, para que não seja comido por insetos, por besouros. Verificou-se em múmias que uma daquelas poções mágicas para fazer a mumificação, né, era a presença do ácido bórico. Então, ele tem propriedades adesivas que ajudavam a colar as bandagens para mumificar, e tem propriedades de preservação. Então, hoje em dia, tem uma parte dessa questão da alta preservação das múmias que se deve ao conhecimento da utilização do bórax, né? Além do que, foram encontrados fósseis de pessoas que estavam enterradas em lugares com solos muito ricos
em boro. E aí, o cérebro e as estruturas dessas pessoas eram extremamente conservados. E aí foi verificar e era um dos fatores para conservação era esse aí do boro. O boro vai das múmias aos foguetes. O combustível para foguete, revestimento de foguete com compostos de boro, porque no espaço você tem uma radiação, você tem nêutrons que vão atingir ali, vão gerar raios cósmicos no decaimento do lítio excitado, e aí que podem comprometer o mecanismo, funcionamento, né, das estruturas, dos radares e etc. Isso tudo depende de boro. Pode falar, Rosângela. Eu quero agradecer a apresentação da professora e eu vejo assim a paixão, ela veste boro. É verdade. Então, olha, a gente precisa levar uma vida que tem sentido, que tem alegria e uma vida apaixonada. Então, essa é uma forma de vida que eu considero feliz, gostar das coisas que eu faço. Imagina eu passar tanto tempo trabalhando numa coisa que não faz sentido, né? Então, descobrir cada uma dessas coisas e me reforçar naquilo que eu escolhi para trabalhar é interessante. Eu espero impactar vocês, alunos, nesse sentido, entendeu? Também de como se descobrir as coisas que você gosta, investir numa ideia sua, não só nesses conhecimentos que eu estou falando aqui, mas compartilhando com vocês. Olha, minha trajetória foi de erros e acertos. Em algum momento eu retrocedi, me intimidei, em outro momento eu resolvi arriscar, não foi linear, nem tudo que eu pesquisei estava à mão, teve dificuldades, e nada disso foi capaz de paralisar a alegria. Demorou um bom tempo plantando, onde eu poderia ter desistido de plantar naquela área, e agora eu estou colhendo os frutos. Então, para vocês, alunos, também espero que fique a mensagem de como que a vida profissional e as conquistas que a gente tem a realizar. A minha internet caiu, tem essas coisas. A pergunta seria a nível de valor de produção, porque a senhora chegou a falar que justamente tem suplementos, e a professora também, a Lídia, falou que usa, e a nível desse setor farmacêutico, porque a gente não escuta muito falar, né? E às vezes é um suplemento, algo bem mais barato, e deveria estar acessível à população. Bom, eu não tenho muita ideia de preços de suplemento com boro. Eu peguei a figura e não olhei o preço do suplemento, mas eu acredito que o preço do suplemento é um preço do suplemento comum. Igual você compra vitamina C, vitamina D, não é um preço muito elevado. Obviamente que esses compostos de boro, eles têm um preço de baixo a moderado no mercado, esses boratos, tá certo? Claro que dependendo do borato, ele pode ser mais escasso ou menos escasso. Só que obtê-lo em condições puras, adequadas ao consumo, aí também tem mais uma coisa que agrega um valor, né? Pura e simplesmente eu pegar e tomar água boricada. Não é por aí, né? Tem que ter um controle da dosagem. Há fabricantes que vão produzir aí boro quelado, o outro vai produzir boro em outra forma. Então, a indústria vai procurando possibilidades de agregar valor a esses compostos. Tanto o magnésio, que você tem aí magnésio quelado de diferentes formas. E dependendo da forma como ele está quelado, vai ter um valor e vai ter também uma aplicação. Ele vai acessar mais o cérebro. Então, se você está interessado no magnésio para processos cognitivos, é interessante o magnésio quelado com treonina, entende? Então, na química do boro, com respeito aos suplementos, também vai existir isso. Você vai ver o boro quelado e o boro de uma outra maneira. Com respeito ao boro, para outros produtos, né, o Velcade não deve ser uma terapia tão baratinha. Né? O Ixazomib também não deve ser uma terapia tão baratinha, mas é uma terapia acessível.
esses compostos, por exemplo, o crisaborol justificou, olha que interessante, você tem indústrias específicas em boro. Então, tem indústrias que estão desenvolvendo a química medicinal do boro. E a Pfizer é a maior farmacêutica do mundo. Então, tinha vários testes da Anacor que estavam em fase clínica. E a Pfizer, as indústrias farmacêuticas, elas fazem umas operações de mercado para valorizar. Então, muitas vezes, elas adquirem uma empresa para depois dividir. E vão fazendo vários processos de divisão e aquisição, onde elas vão se valorizando. Então, a Pfizer estava querendo valorizar e ela precisava de dar um perfil mais tecnológico, mais de inovação. E ela estava bastante tempo sem inovar. Aí, o que ela fez? Ela adquiriu a Anacor, que era uma empresa especializada em boro, para poder ser dona das pesquisas dos testes clínicos com o boro, e quando saísse a aprovação pelo FDA do crisaborol, ela ser dona disso e das receitas provenientes. O crisaborol, ele foi uma revolução nessa parte de inflamatórios com aplicação específica, porque há anos não havia inovação, né, nessas doenças que o crisaborol trata. Então, foi uma quebra de paradigmas inibidores de fosfodiesterase para inflamação naquele tipo de processo ali. Então, a Pfizer, de olho nisso, adquiriu uma empresa de boro. Se você for fazer uma busca por patentes, é incrível. Merck, Pfizer, tudo interessadas na química medicinal do boro. Legal, gente. Vamos encerrar. Bom, então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Daniela, mais uma vez. Excelente fala. Obrigado a todos os presentes. E até a próxima.